A chuva caía cortando o silêncio da rua, e um som de metal rolando ecoava entre prédios vazios. Tobias tremia no meio da calçada, o olhar perdido entre medo e esperança. Cada respiração trazia dor, e a memória de Sofia o queimava por dentro. Ele tentou se aproximar da tigela caída, mas só encontrou lama e vento. Seus ouvidos captavam passos distantes, cada um fazendo seu coração disparar. Um estalo. Um gemido. Será que alguém viria por ele? O frio da noite parecia eterno, mas Tobias ergueu a cabeça, atento a cada sombra que passava. Um vulto apareceu ao longe, mas desapareceu rapidamente, deixando-o sozinho. O mundo parecia grande demais para um coração tão pequeno, e ele sabia que a espera seria longa. E a manhã chegou fria e cinza. Tobias levantou-se devagar, sentindo cada músculo dolorido. A rua cheirava a lixo e chuva velha. Ele caminhou até o beco, tentando encontrar algum sinal da noite anterior. Cada passo deixava marcas na lama. Um gato magro o observava e Tobias rosnou baixo, assustado. Um caminhão de lixo se aproximou, fazendo-o correr e tropeçar nas próprias patas. Um grito humano ecoou longe. Será que alguém notaria seu sofrimento? O cheiro de pão chamou Tobias até uma padaria. Ele observava pelas janelas enquanto João varria o chão sem notar seu focinho. Tobias sentou-se, tremendo. As costelas apareciam sob o pelo molhado. Vai embora, cachorro! Gritou João, batendo na porta. Tobias recuou, mas os olhos imploravam. Um pedaço de pão caiu da bandeja, e ele o pegou. Um carro buzinou, assustando-o. O pão caiu na sarjeta, e ele correu atrás. Seria a sorte ou só mais desespero? O sol rompendo as nuvens não aquecia Tobias. Ele seguiu risadas vindas do parque. Parou atrás do portão, observando crianças brincarem. O menino jogou uma bola e Tobias a empurrou com o focinho. Olha, mamãe. Ele sabe brincar, disse o menino. Mas a mãe o puxou. Não toque nesse bicho. O olhar de Tobias apagou-se e ele virou-se, deixando pegadas que desapareceram no pó da rua. O entardecer trouxe frio. Tobias buscou abrigo perto da estação antiga, onde o vento soava como vozes perdidas. Ele se enroscou sob caixas velhas, ouvindo passos e chuva fina. De repente, uma sombra parou diante dele. Rafaela abaixou-se devagar. Ei, pequeno, está sozinho. A voz suave cortou o silêncio. Tobias não se moveu. Apenas o olhar respondeu. Por um instante, o mundo pareceu respirar de novo. O som de passos rápidos atrás da estação fez Tobias erguer as orelhas, o coração disparando. Ele correu, desviando de latas e caixas molhadas, sentindo o frio cortar seu pelo. Rafaela gritava. Tobias vem! Ele parou confuso. Alguém estava atrás deles. Cada sombra parecia ameaçadora, e o vento levava pedaços de papel pelo chão como fantasmas. Tobias arfava, mas não podia parar. Rafaela se aproximou, puxando-o pela coleira improvisada. Não confie em ninguém ainda, disse ela, a voz firme, mas cheia de medo. O barulho de um carro derrapando chamou sua atenção. Um estalo metálico. Seria uma armadilha. Tobias sentiu o instinto dizer: corra! Corra agora! Depois da corrida, Tobias se escondeu sob a sombra de uma árvore caída. O vento leve fazia as folhas sussurrarem. E Rafaela aproximou-se, ajoelhando-se e estendendo a mão. Está seguro agora, Tobias. Ele cheirou sua palma, desconfiado, mas sem medo. O calor da tarde contrastava com o frio da manhã. Cada passo os aproximava, e uma sensação de paz breve pairava.
Tobias respirava mais devagar, sentindo o chão firme sob as patas. Um pequeno símbolo gravado na árvore chamou a atenção de Rafaela. Algo dizia que este era apenas o começo de outro perigo. Do outro lado da cidade, Maurício, male, 40 years old, pale skin, slick black hair, observava pelo vidro da van estacionada. Ele franziu o senho ao ver o rastro de patas e passos pela rua. Eles acham que podem se esconder? Murmurou, a voz fria. Um rádio chiou atrás dele, trazendo instruções de alguém mais poderoso. Maurício sorriu com desprezo, confiante. O perigo não vinha apenas da rua. Estava em cada sombra que Tobias pisava. Rafaela ainda não sabia que ele os monitorava. Cada passo poderia ser fatal. A pergunta pairava. Ele esperaria pacientemente ou atacaria de repente. Enquanto a noite caía, Tobias e Rafaela encontraram abrigo numa garagem abandonada. Tobias respirava fundo, sentindo o coração acalmar. Uma voz suave quebrou o silêncio. Vocês não podem apenas correr para sempre. Dona Carmen Family, 62 years old, tanned skin, gray-haired back, apareceu entre sombras. Ela olhou para Tobias com olhos cheios de lembrança. Às vezes o passado nos persegue, mas a lealdade é a única verdade. Rafaela assentiu, absorvendo a lição, e Tobias sentiu algo novo, esperança entre o medo. Mas o aviso de Dona Carmen era claro. Escolhas erradas podem custar caro. O vento soprava mais forte quando Tobias se levantou, pronto para continuar. Rafaela passou a mão pelo pelo dele. Precisamos ir. Não podemos esperar mais. Ele hesitou, mas a determinação venceu o medo. Cada passo na rua molhada era um desafio, mas também uma promessa. Atrás deles, ecos do passado e rastros de Maurício lembravam que perigo espreitava a cada esquina. Tobias sentiu a adrenalina crescer. Era hora de agir. A decisão estava tomada. Eles não recuariam, e enquanto corriam, a cidade se transformava em palco da próxima prova de coragem. A noite parecia calma. Tobias descansava próximo a Rafaela, sentindo o calor humano que há dias não conhecia. Uma porta rangeu ao longe. Um homem entrou silencioso, oferecendo ajuda com um sorriso frio. Posso ajudá-los? Rafaela hesitou, algo estranho nos olhos dele. Tobias rosnou baixo, desconfiado. Cada sombra dançava com a luz da lamparina, e o silêncio pesava. A voz do homem parecia gentil, mas havia uma tensão invisível. Rafaela respirou fundo, segurando Tobias pela coleira. Uma sensação de que algo não estava certo pairou no ar. Durante alguns minutos, Rafaela acariciava Tobias, conversando baixo com ele sobre segurança e esperança. Henrique oferecia chá, parecendo útil, mas suas mãos tremiam levemente. Tobias observava cada movimento, os olhos atentos a qualquer sinal. Rafaela confiava nele, mas algo no gesto hesitante de Henrique a fez franzir a testa. Uma tensão quase invisível crescia entre palavras suaves e olhares longos. Um toque no ombro de Rafaela foi acompanhado por um sorriso rápido e quase imperceptível de Henrique. O coração de Tobias disparou, pressentindo perigo silencioso. Um sussurro do lado de fora revelou outro cão, magro e nervoso. Tobias inclinou-se, conhecendo o medo refletido nele. Henrique comentou: "Este aqui é forte, mas também fraco em momentos errados." A voz soava calma, mas havia controle e dominação. Rafaela observou, preocupada, percebendo que Henrique via os animais como peças, não como seres vivos. Tobias sentiu a discrepância. Proteção ou manipulação? Cada movimento do outro cão parecia estudado, cada olhar calculado.
o que Henrique planejava realmente. De repente, Henrique avançou para pegar Tobias. Rafaela gritou. Não! Tobias saltou, mas o espaço era pequeno. O som do impacto ecoou, seguido de silêncio pesado. Henrique riu, frio e sem remorso. Rafaela caiu de joelhos, segurando Tobias, sentindo o coração apertar. Como pôde? Murmurou, incrédula. Tobias tremia, mas não perdeu a coragem. Cada gesto parecia cortar a esperança que haviam reconstruído. O chão parecia se abrir sob eles, e a traição transformou o refúgio em prisão. O silêncio veio depois do caos. Tobias arfava olhando para Rafaela, que segurava o coração apertado. Henrique desaparecera, deixando apenas a sensação de manipulação. As caixas espalhadas e a lamparina caída contavam a história da traição. Tobias lambia a mão de Rafaela, tentando confortá-la. Um novo entendimento surgiu. Nem todo auxílio é seguro, e o perigo estava mais próximo do que imaginavam. A decisão de seguir em frente se tornou inevitável. Cada passo seria vigilante, cada confiança, medida. O mundo mostrava-se cruel, mas Tobias sentia que ainda poderiam lutar. O silêncio tomou o galpão abandonado. Tobias sentou-se próximo a Rafaela, ainda sentindo o peso da traição de Henrique. Cada respiração ecoava no ar frio, misturando tristeza e raiva. Rafaela segurou sua mão e sussurrou. Tudo faz sentido agora. Tobias, mas precisamos entender. O vento arrastava folhas secas pelo chão, e a luz da lua desenhava sombras longas. Para aqueles bromas velmas desses sábios sucales, aialos, cada canto parecia guardar uma pista. Tobias inclinou a cabeça, atento a sons distantes. Algo escondido estava prestes a se revelar, e a verdade prometia mudar tudo. Enquanto caminhavam pelo beco, Rafaela lembrou-se de uma manhã distante, quando Henrique apareceu pela primeira vez oferecendo ajuda. O cheiro do café ainda parecia presente, misturado ao medo. Cada memória se sobrepunha ao presente. Ele sempre soube mais do que dizia, pensou Rafaela. Tobias latiu baixo, como se confirmasse a suspeita. O passado estava gravado nos detalhes. O sorriso falso, os olhares desviados, a insistência em controlar tudo. A verdade era cruel e inexorável. Alguém que parecia aliado havia sido inimigo desde o início. Rafaela finalmente encarou Maurício, que aguardava sentado em silêncio. Cada batida do coração parecia ecoar no peito. Por quê? Perguntou ela, voz trêmula. Maurício ergueu os olhos. Calmo, quase indiferente. Tobias avançou, rosnando, mas manteve-se próximo a Rafaela. A tensão cresceu entre olhares e pausas. O passado, os erros, as traições, tudo culminava naquele instante. A revelação de que Henrique e Maurício estavam ligados abriu uma ferida profunda. Rafaela sentiu o chão se mover sob seus pés. Mas a clareza também iluminava o caminho a seguir. Maurício falou, voz baixa e firme. Vocês nunca entenderam o jogo. Tudo o que fiz foi por ordem e controle. Rafaela sentiu a raiva subir, mas também a compreensão. O verdadeiro inimigo não era apenas ele, era a indiferença e a manipulação do mundo à volta. Tobias rosnou, latido contido. Você enganou todos nós, disse Rafaela, voz firme, mas embargada. Cada palavra de Maurício cortava e revelava como o poder pode distorcer até os laços mais puros. A linha entre certo e errado parecia se dissolver diante deles. Rafaela sentou-se ao lado de Tobias, respirando fundo. Cada lembrança de dor e traição se misturava a uma compreensão silenciosa. Então, essa era a verdade desde o início, murmurou.
Tobias se deitou ao lado dela, oferecendo calor e coragem. O mundo parecia mais pesado, mas também mais claro. Cada passo futuro dependeria dessa revelação. Eles não eram mais ingênuos. Cada decisão seria medida, cada confiança escolhida com cuidado. A determinação surgia silenciosa, preparando-os para o que ainda estava por vir. O corredor estava silencioso, exceto pelo eco dos passos de Tobias. Cada respiração parecia pesada no ar úmido da noite. Rafaela sentiu o coração acelerar. Olhos fixos em Maurício, ele estava à frente e imóvel como se a própria escuridão o protegesse. Não posso recuar agora, murmurou Rafaela, apertando a coleira de Tobias. A tensão cresceu a cada segundo. O perigo era iminente. Raios de luz quebravam as sombras, revelando móveis quebrados e portas abertas. A colisão entre coragem e traição estava prestes a acontecer. E cada detalhe contava. O confronto começou. Maurício avançou com passos calculados. Rafaela bloqueou, puxando Tobias ao seu lado. Você ainda não entende o que controla, disse Maurício, voz firme. Estamos juntos nisso, respondeu Rafaela, mas o peso da raiva e medo transbordava. O chão rangia sob movimentos rápidos, cada gesto medido. Tobias latiu, avançando para proteger Rafaela. As palavras se misturavam aos gestos. Filosofia versus sobrevivência. Cada instante carregado de tensão. O embate entre idealismo e realidade tomava o corredor em ritmo rápido e cortante. Um grito cortou a tensão. Rafaela viu Henrique ferido, protegendo Tobias, seu corpo caído no chão frio. Vá, Rafaela, vá, murmurou ele, olhos cheios de dor e sacrifício. Tobias latiu desesperado, enquanto Rafaela segurava as lágrimas, o coração apertado. Cada segundo parecia eternidade. O custo da batalha claro e implacável. Ela compreendeu que algumas perdas eram inevitáveis e que a coragem exigia preço. O corredor estava manchado de sombras e esperança, e a decisão de seguir adiante dependia de Rafaela. Rafaela avançou, enfrentando Maurício diretamente. Cada movimento era calculado, cada respiração pesada. Acaba aqui! Gritou, enquanto Tobias se lançava ao lado dela, latido feroz. Maurício tentou recuar, mas a determinação nos olhos de Rafaela era implacável. Raios de chuva entravam pelas janelas quebradas, misturando água e luz em reflexos cegantes. Cada golpe, cada passo, carregava o peso de tudo que perderam e tudo que precisavam proteger. O confronto final queimava com intensidade, e o destino pendia por um fio. O silêncio caiu finalmente. Maurício estava caído, derrotado. Rafaela respirou fundo, corpo cansado, coração acelerado. Tobias deitou ao seu lado, ofegante mas alerta. O galpão parecia maior, vazio, ecoando o peso da batalha. Rafaela olhou ao redor, sentindo a mistura de perda e vitória, lágrimas e alívio. Cada sombra carregava memórias, cada raio de luz prometia um novo começo. Ela sabia que nada seria como antes, mas estava viva e desperta, pronta para reconstruir o que o mundo tentou destruir. O galpão estava silencioso, a fumaça desaparecia lentamente. Rafaela caminhava devagar, olhos fixos no chão onde Maurício havia caído. Tobias seguia perto, farejando cada canto, alerta. O sol surgia por entre janelas quebradas, iluminando poeira e destroços. Cada respiração carregava lembranças de sacrifícios. Rafaela sentiu o peso do que foi perdido, e a paz tímida que começava a surgir. O mundo estava diferente, e ela também. Sentada em meio aos escombros,
Rafaela fechou os olhos e lembrou-se de Henrique e do custo da vitória. Cada memória latejava como eco. Vozes antigas sussurravam nas paredes vazias. Ela compreendeu que a vida continuaria, mais diferente, mais pesada e mais clara. O vento trouxe o cheiro da chuva da noite anterior, e ela respirou fundo, aceitando que nada seria como antes. Tobias se aproximou, roçando-se em Rafaela. Por um instante, parecia que Henrique estava ali, em memória e presença. Ela sorriu levemente, sentindo o toque do passado e a calma do presente. Palavras não eram necessárias. O vínculo permanecia. O tempo parecia desacelerar, cada respiração ecoando no silêncio da manhã. Perdido, mas lembrado, o espírito de quem amavam ainda guiava seus passos. Um sussurro atravessou a memória de Rafaela, lembrança das palavras de Henrique. A coragem continua mesmo quando tudo termina. Ela respirou fundo e sorriu com uma lágrima silenciosa. Cada ensinamento, cada sacrifício, estava gravado em seu coração. O mundo ainda tinha cicatrizes, mas também luz. Rafaela sentiu a força de quem perdeu e ganhou em sabedoria. Pronta para caminhar adiante. Rafaela ergueu-se completamente, segurando Tobias firme ao lado. Agora entendo, disse baixinho, para si mesma e para o mundo. Cada passo seguinte carregava determinação silenciosa. Ela caminhava entre sombras e luz, entre perdas e esperanças, com clareza recém-descoberta. O futuro era incerto, mas a coragem e o aprendizado tornavam cada escolha firme. Cada escolha firme. O ciclo de luta terminava, mas um novo começo surgia. O mundo respirava devagar. Rafaela caminhava pela estrada vazia, Tobias seguindo silencioso. Cada passo lembrava perdas e aprendizados. O vento trazia cheiro de terra molhada e promessas de recomeço. Ela sussurrou baixinho. Valeu a pena? O eco da pergunta se perdeu entre árvores e ruínas. Tudo estava diferente, mas o coração dela carregava o peso e a luz de quem sobreviveu. Rafaela parou e olhou para o horizonte, deixando a fumaça e as lembranças se dissiparem. Ela soltou Tobias e observou correr livre. Cada gesto simbolizava libertação e aceitação. O caminho à frente era incerto, mas havia clareza no passo seguinte. O silêncio carregava paz e tristeza, e a memória de todos os que se foram permanecia viva. Entre as ruínas, Rafaela encontrou uma carta de Henrique. E suas palavras ecoavam na mente. A coragem vive mesmo na ausência. Ela leu lentamente, absorvendo cada frase, sentindo o legado que permanecia. Cada letra era memória, aprendizado e força. O passado e o presente se misturavam em silêncio reverente. E Rafaela compreendeu que nada realmente se perde. O sol subia mais alto e as sombras diminuíam. Pessoas surgiam ao fundo, reconstruindo, trabalhando, vivendo. Rafaela respirou fundo, sentindo gratidão silenciosa. Cada rosto novo, cada gesto, lembrava que a vida continuava. O mundo avançava e ela também. Um sussurro interno dizia: tudo mudou, mas seguimos em frente. Rafaela parou no topo de uma colina olhando o vale abaixo. A verdade nunca deve ser possuída, disse baixinho, como lembrança e promessa. O vento acariciou seu rosto e ela fechou os olhos. Tudo estava em silêncio, mas cheio de significado. Cada escolha, cada perda, cada vitória tinha moldado a pessoa que ela era agora. Um novo capítulo se abria.